Meu nome é Ruth Chandler e na minha família isso geralmente significa a pessoa quieta, com quem você conversa enquanto enche seu copo. Hoje à noite, segurei um cálice de água para que ninguém perguntasse por que eu não estava bebendo e observei a sala admirar meu cunhado em seu uniforme azul, passado sob os lustres do salão de baile. Marcos ergueu seu champanhe e sorriu para nossa mesa. Ruth aparece pela comida grátis, ele disse, provocando risadas fáceis. Mas não tenho certeza se ela conseguiria diferenciar um riffle de uma chave inglesa. A linha do riso ondulou. O sorriso da minha irmã congelou por um segundo. Então ela desviou o olhar. Firmei o copo com o polegar até que a condensação marcasse minha pele e deixei o som passar por mim como vento através de uma tela. Hábito. Inspire. Deixe ir. Não lhes conte uma história. Um violinista arrastou uma melodia doce e esquecível pela sala. Os servidores se moviam como metronomos. E na porta, um homem estava parado demais. Todos os outros tinham a descontração da celebração, gravatas afrouxadas, cadeiras abertas, joelhos apontados para a conversa. Ele não tinha nada disso. Seu olhar saltou. Saída. Saída. Enquanto sua manga esquerda carregava um peso estranho. Tomei um gole. Eu não queria. O vidro bateu levemente na borda do meu dente. Meu coração não disparou. Estreitou. As bordas da sala ficaram mais nítidas, o canto desgastado do pódio, o piscar preguiçoso da câmera de segurança, o jeito como a mão direita de Marcos descansava na parte inferior das costas da minha irmã, como se ele possuísse o ar ao redor dela. Coloquei o cálice no chão e me levantei. Ninguém percebeu. Isso foi ótimo. Passar despercebido é uma espécie de liberdade, se você souber como usá-la. Do outro lado da multidão, perto das bandeiras, um oficial mais velho que reconheci de outra vida riu de algo que não achou engraçado. Caminhei até ele, inclinei-me como um parente grato e falei com uma voz que eu não usava há anos. Dei a ele 6 palavras calmas. Então a sala começou a mudar. O som de cadeiras raspando no chão do salão de baile permaneceu em meus ouvidos muito depois que o momento passou. Sentei-me novamente, dobrei o guardanapo no colo e deixei todos voltarem à conversa como se nada tivesse acontecido. Esse sempre foi o ritmo. Marcos deslumbrante, Helena brilhando ao seu lado e eu me misturando ao papel de parede. Era assim desde que éramos crianças. Helena era a menina de ouro, rápida nas respostas nas aulas, graciosa no campo, aquela de quem nossos pais se gabavam para os vizinhos. Eu era mais quieta, falava mais devagar e conseguia perceber melhor os detalhes que as pessoas não percebiam. Naquela época parecia uma falha. Os professores me disseram para projetar, levantar a mão, demonstrar confiança. Em vez disso, aprendi a encolher, é mais fácil para todos. Quando Helena se casou com Marcos, o padrão já estava consolidado. Ele era barulhento, educado, sempre enchendo a sala com histórias de destacamentos, meios sorrisos e o peso das medalhas. Os jantares em família se tornaram seu palco. Ele se recostava equilibrando a cadeira sobre 2 pernas e me provocava com frases que pretendiam magoar, mas não o suficiente para que alguém o chamasse de cruel. Ruth podia se perder em seu próprio bairro. Ruth tinha talento para o silêncio. Eles riam e eu fingia não me importar. Mas silêncio não significa ausência. Sentada naquelas mesas, cataloguei cada olhar, cada pedaço deixado intocado, cada história recontada com lacunas que se alargavam a cada vez. Minha mente guardava registros que ninguém pedia. E no entanto, para eles, eu ainda não era ninguém. Hoje à noite, porém, algo quebrou dentro de mim. Aquele homem na porta não era apenas um estranho nervoso. Sua postura gritava ensaio. Eu já tinha visto isso antes. Muito preciso, muito rígido, como alguém esperando em uma fila. Meus dedos se contraíram contra o guardanapo, o velho instinto ressurgindo sem ser convidado. Olhei para Marcos do outro lado da sala, sua voz ecoando enquanto ele brindava a si mesmo novamente. O contraste fez meu estômago revirar. Ele não tinha ideia de que, enquanto se deleitava com os aplausos, o ar atrás dele estava se tornando perigoso. Minha família ainda acreditava que eu era uma sombra escondida, uma irmã inofensiva que vivia uma vida tranquila. Mas na verdade eu havia sido treinada para momentos como esse, quando ninguém mais estava olhando. E eu sabia que fingir não ver custaria mais do que apenas meu orgulho. Muito antes desta noite, eu já tinha aprendido o poder de ficar parada. Anos atrás, quando eu usava um uniforme diferente, a quietude era sobrevivência. Eles me chamavam de Vera. Eu não escolhi um nome. Foi dado depois de um exercício de treinamento onde peguei uma armadilha que ninguém mais percebeu. Enquanto outros avançavam, bati 3 dedos na mesa e saí. Minutos depois, o perímetro simulado detonou.
Ninguém se machucou, mas a lição ficou. Às vezes o silêncio é o alarme mais alto. Eu nunca fui a mais forte ou a mais rápida. Eu não conseguia atirar melhor que os atiradores de elite ou correr mais rápido. O que eu tinha era algo mais silencioso. A capacidade de ler as pessoas da mesma forma que outras pessoas leem mapas. Um piscar de olhos que durava uma fração de segundo a mais. A maneira como o peso mudava em terreno irregular. A hesitação antes de um aperto de mão. Essas eram minhas línguas. E nas sombras de operações que nunca chegaram aos noticiários, esses detalhes salvaram vidas. Certa noite na Europa Oriental, fiquei em um salão muito parecido com este. Lustres balançando sobre pisos polidos. Diplomatas levantaram seus copos e as câmeras dispararam, mas eu estava postada no canto, discreta em um vestido preto simples. O rádio de um guarda tocou 2 vezes em vez de uma. Seu olhar se voltou repetidamente para a sacada. Inclinei-me em direção ao meu comandante, um velho marinheiro com rugas profundas no rosto, e sussurrei apenas 6 palavras. Ele não me questionou. O copo dele se espatifou na parede e segundos depois a segurança entrou. O vinho havia sido envenenado, introduzido por um impostor vestido como funcionário do buffet. Os jornais chamaram isso de um contratempo diplomático. A verdade era algo mais frio. Depois disso, o comandante parou de olhar através de mim. Ele me deu um aceno que pesava mais que qualquer metal. Mas em casa ninguém sabia. Minha família achava que eu estava escondida no escritório, organizando arquivos em ordem alfabética. Marcos brincava sobre eu ser secretária perto da base e eu deixava. Melhor do que arrastá-los para as sombras por onde andei. Mesmo assim, os hábitos nunca vão embora. Mesmo agora, vestida como todo mundo nesta festa, meus olhos procuravam os espaços entre os gestos. E hoje à noite, os espaços me disseram que o perigo já estava no quarto. A música aumentou. Uma peça instrumental sem graça com a intenção de manter a conversa leve, mas tudo o que eu conseguia ouvir era a tensão estática que nunca acabava. O homem na porta moveu o pulso apenas o suficiente para que a algema refletisse o brilho do lustre. Um flash de metal piscou de volta para mim. Levantei-me e alisei o tecido do meu vestido para que ninguém perguntasse o porquê. Para quem estava assistindo, eu estava esticando as pernas, passando educadamente por mesas onde as risadas subiam e desciam como ondas. Mas meus passos eram retos, uma linha direcionada ao grupo de oficiais perto das bandeiras. Ele estava lá, o comandante para quem uma vez sussurrei no exterior. Seu cabelo estava mais ralo, suas costas um pouco mais rígidas, mas a maneira como ele examinava o ambiente não havia mudado. Ele riu da história de algum júnior, embora seus olhos nunca tenham se suavizado. Ele ainda não me tinha visto, não assim, não como Ruth, a cunhada dos saltos emprestados. Inclinei-me para perto, como se fosse lhe dar uma saudação de parabéns. Meus lábios mal se moveram. Quarto pilar, braço esquerdo, pronto para atirar. Sua cabeça virou bruscamente, seus olhos fixando-se nos meus. Por um breve instante, o salão de baile desapareceu, e estávamos de volta a um salão estrangeiro, cheio de fumaça e suspeita. Então ele disse uma única palavra que trouxe o passado para o presente, Vera. O comando era quase invisível, um dedo levantado. Mas em segundos, 3 homens de terno surgiram das bordas da sala. Os convidados ficaram boquiabertos enquanto cercavam o estranho perto da porta, forçando-o a se abaixar antes que sua mão pudesse segurar a arma. Um grito irrompeu, o vidro se estilhaçou e então o silêncio caiu sobre todos nós. Marcos congelou no meio do brinde, a taça de champanhe tremendo em sua mão. Helena agarrou a filha, com os olhos arregalados de um terror que ela não conseguia nomear. E apesar de tudo, o comandante nunca desviou o olhar de mim. Ela salvou sua vida de novo, disse ele. A voz baixa, porém grave, ecoou pelo chão de mármore. Dezenas de rostos se viraram para mim, rostos que me conheciam há anos, mas que de repente viram um estranho. Meu segredo se desfez em 6 palavras, e não havia como voltar atrás. A sala nunca mais se acalmou completamente depois disso. A tentativa de ataque virou a história na boca de todos, sussurrada nos cantos e repetida como uma sequência ruim. Mas minha atenção estava fixada em Marcos, enquanto outros tremiam ou murmuravam graças à providência. Ele não se mexeu. Pousou o copo com muito cuidado, estreitando os olhos não de medo, mas de cálculo. Não era a reação de um homem grato por ser poupado. Era algo mais frio, como o jogador de xadrez analisa o tabuleiro após uma jogada inesperada. Eu já tinha visto aquele olhar antes, num churrasco de família no verão passado, quando um alerta de notícias sobre munições roubadas passou na TV. Marcos então se desculpou com o maxilar tenso, o telefone na mão. Não pensei muito nisso na época.
Mais uma noite de gala. Ele retrucou com um coronel por causa de um relatório de logística e depois forçou um sorriso quando alguém o olhava. Aqueles momentos pareciam sem importância, fragmentos espalhados por meses. Mas depois daquela noite, eles se alinharam como estrelas em um padrão que eu não queria ver. Helena roçou sua manga agora, sussurrando algo para acalmá-lo, mas seus olhos permaneceram aguçados. Examinando-o como se temesse o que poderia surgir em seguida, o comandante falou com ajudantes, dando ordens, mas ocasionalmente olhava para mim com o mesmo peso consciente. Eu me mantive em segundo plano, mas meu silêncio não era mais invisibilidade. Eu podia sentir suas estrelas, convidados tentando reconciliar a mulher que havia sido ridicularizada como inútil com aquela que acabará de mudar o curso de uma noite. Marcos evitou meu olhar, mas eu percebi a contração em seu maxilar sempre que meu nome era mencionado. Era um pequeno sinal, mas eu havia construído minha vida lendo sinais, e isso confirmou que meu instinto já sussurrava. Marcos Reio, a estrela brilhante da família, não era simplesmente um oficial condecorado. Ele estava escondendo algo. A constatação pesou em meu peito. Duvidar de um estranho era instinto, duvidar de sangue era traição, mas a negação não conseguia apagar o que eu tinha visto. As rachaduras na fachada do herói estavam se alargando e eu sabia que tinha que segui-las, não importava aonde levassem. Não o confrontei imediatamente. O confronto é barulhento e o barulho atrai defesas. Em vez disso, voltei aos hábitos que pensei ter deixado para trás. Noites longas, buscas silenciosas, conexões com canais que a maioria das pessoas nem sabia que existiam. A primeira pista veio de um conjunto de registros de transporte. Uma caixa de rádios táticos marcada para um batalhão no exterior nunca chegou. A papelada dizia atraso, mas o código de assinatura pertencia à divisão de Marcos. A princípio pareceu um descuido, o tipo de acidente administrativo enterrado na burocracia. Mas os padrões não mentem. Quando tracei a sequência de ordens, a mesma anomalia apareceu novamente. Capacetes sumiram, suprimentos médicos foram desenraizados, coletes à prova de balas desapareceram no ar. Fiquei olhando para aqueles números até a tela queimar em meus olhos. Para qualquer outra pessoa, era ruído. Para mim, era uma trilha, e levava de volta repetidamente a Marcos. Seu nome nunca foi impresso, mas os códigos de autorização, as datas de viagem e as promoções repentinas ao seu redor construíram uma moldura que só ele podia preencher. Me dava nojo lembrar de sua voz em jantares de família, contando histórias de sacrifício, enquanto em algum lugar soldados ficavam expostos porque equipamentos destinados a eles haviam sido desviados. Tentei me imaginar dizendo a Helena, como eu poderia? Ela ainda o olhava como se ele segurasse o sol nas mãos. E minha sobrinha, ela se agarrava a ele como se ele fosse uma pedra inabalável. Quebrar aquela imagem parecia cruel, mas o peso do silêncio pesava mais. Uma noite sozinha em meu apartamento, rolei pelos arquivos antigos de missões armazenados em um disco seguro que eu não tocava há anos. Os paralelos eram inegáveis. Eu já tinha visto esse tipo de podridão antes, oficiais que vendiam sombras de lealdade por promoções ou favores. Eu queria acreditar que Marcos era diferente. Ele era da família, mas a verdade não se curva para sangue. Quando Dal estalou através das persianas, minha decisão já estava tomada. Eu continuaria observando, continuaria investigando, porque se Marcos Reio era quem as evidências diziam que era, então o homem que minha família elogiava como herói não passava de um traidor em uniforme de gala. Aconteceu em uma tranquila noite de domingo. Muito depois de a agitação da promoção de Marcos ter se transformado em uma nova rotina, estávamos reunidos na casa de Helena. O cheiro de frango assado ainda pairava no ar, pratos empilhados na pia. Risadas vinham da sala de estar, onde minha sobrinha estava esparramada no carpete com seus livros de colorir. Encontrei Marcos na cozinha, mangas arregaçadas até os cotovelos, secando um prato como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Minhas mãos tremeram apenas uma vez antes de eu colocar a pasta no balcão entre nós. Ele congelou no meio do movimento, a toalha balançando. O que é isso? Sua voz era baixa, calma e praticada. Você sabe o que é, eu disse. Ele abriu a pasta, os olhos examinando os documentos que eu havia coletado, registros, códigos, manifestos com círculos vermelhos marcando as mentiras. Seu maxilar se apertou, mas ele não discutiu, nem pareceu surpreso. Por um longo momento, o único som foi o da torneira pingando. Então ele expirou e fechou a pasta. Você tem ideia do que isso faria se vazasse? Por mim e pela sua sobrinha, você queimaria essa família inteira. Sustentei seu olhar, o peso dos anos nos pressionando. Quantas famílias já foram queimadas, Marcos?
Quantos soldados ficaram esperando por uma armadura que nunca chegou? Sua boca se abriu, depois fechou. Disse ele finalmente, quase implorando. Não era para ir tão longe. Um favor se transformou em outro. Quando tentei parar, era sobrevivência. Sobrevivência. A palavra ficou presa na minha garganta, entregando às pessoas que confiam em você. Ele se inclinou mais perto, sua voz se transformando em um sussurro. Por favor, Ruth, mantenha isso em segredo. Nós podemos consertar. Ninguém precisa saber. Olhei para além dele, através da janela da cozinha, onde as luzes da rua pintavam de dourado as cortinas de Helena. A risada da minha sobrinha ecoou fracamente. Aquele som se contorceu como uma faca. Você quer que eu guarde seu segredo, eu disse. Mas um silêncio como este custa vidas, e eu não carregarei esse peso por você. Seus ombros cederam e pela primeira vez, o medo brilhou em seus olhos. Não medo da exposição, o medo de mim. Naquele momento, eu soube que a escolha não era mais o problema de amanhã. Era meu agora. Naquela noite, eu não dormi. Deitei no sofá com a pasta parada na minha bolsa, olhando para o teto enquanto sombras o atravessavam. Todos os motivos para ficar em silêncio passaram pela minha mente. O riso de Helena quando ela se encostou nele. A confiança da minha sobrinha em seus braços firmes. O frágil andaime de uma família que acreditava em Marcos como sua âncora. Mas por baixo de tudo isso corria outro som, mais baixo porém mais forte. As vozes daqueles que nunca voltariam para casa porque o equipamento de que precisavam havia sido enraizado na escuridão. Eu não sabia seus nomes, mas os carregava. Silêncio significaria carregar seus fantasmas também. Ao amanhecer, preparei um café preto e amargo e abri meu laptop. Minhas mãos não tremeram enquanto criptografava os arquivos e os enviava pelo canal seguro ao qual ainda tinha acesso. Não acrescentei uma explicação, não assinei meu nome. A verdade não precisava de enfeites. 2 dias depois, Marcos foi puxado para o interrogatório no meio de uma reunião. A notícia se espalhou rapidamente. Sua autorização foi revogada, seu acesso foi retirado. A ligação de Helena veio naquela noite. Ela não gritou nem xingou. Sua voz era oca, como se o ar tivesse sido arrancado dos seus pulmões. Por que você faria isso, Ruth? Por que você nos separaria? Deixei suas palavras se acomodarem antes de responder. Redenção não é um cupom, Helena. Você não pode trocá-la quando é pega e esperar que tudo se recomponha. Houve um silêncio na linha, pesado e trêmulo. Então ela desligou. Fiquei sentada lá com o telefone no ouvido, ouvindo o zumbido abafado. Nos dias que se seguiram, as opiniões das pessoas se fragmentaram. Algumas me chamaram de corajosa, outras de cruel. Algumas apenas me olharam como se não soubessem mais quem eu era. Mas eu não estava procurando o veredito delas porque sabia o custo do silêncio e já havia escolhido com qual peso eu poderia conviver. Semanas se passaram antes que a poeira começasse a baixar. Marcos foi oficialmente dispensado, seu nome apagado das placas e comunicados de imprensa que o celebravam. Helena voltou a morar com nossos pais por um tempo. Seu rosto pálido, sua voz baixa. Não nos falamos, não de verdade. Apenas uma mensagem uma noite, uma foto dela e minha sobrinha no parque. Sem palavras. Fiquei olhando para aquilo por um longo tempo, sem saber se era uma oferta de paz ou uma acusação. Talvez ambos. Um domingo encontrei minha sobrinha na costa. O ar cheirava a sal e chuva, ondas batendo nas pedras lá embaixo. Ela caminhava ao meu lado em silêncio, segurando minha mão como as crianças fazem quando querem respostas, mas não sabem como perguntar. Finalmente ela olhou para cima, com os olhos sérios de um jeito muito mais velho do que sua idade. Mamãe diz que você fez algo difícil porque era certo, ela sussurrou. Isso significa que você é forte? Agachei-me, tirando o cabelo do rosto dela. A força nem sempre parece uma luta, eu disse a ela. Às vezes parece estar sozinho quando todos os outros se afastam. Ela pensou sobre isso e então assentiu. Depois de uma pausa, disse algo que me marcou profundamente. Você não é quieta. Tia Ruth, você simplesmente ouviu melhor do que ninguém. Continuamos andando até que ela apontou para o céu, onde as nuvens se estendiam como lobos pálidos no horizonte. Eles estão observando, disse ela. Apertei sua mão, deixando o momento se acalmar. Lobos nem sempre uivam, murmurei. Às vezes, eles apenas protegem. E pela primeira vez em anos, o silêncio ao meu redor pareceu menos um exílio e mais uma escolha. Uma força com a qual eu poderia conviver, uma verdade pela qual jamais me desculparia.